Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos de volta a mais um Aforismo para Efêmeros. Hoje, começando com o novo volume, o sexto volume da coleção Aforismos para Efêmeros. Portanto, chegamos à metade do nosso projeto, que tem sido bem trabalhoso, mas tem sido igualmente prazeroso. Dessa vez intitulado Vulnerabilidade e Dignidade. Na verdade, a ideia desse volume surgiu exatamente eu assistindo a alguma entrevista, alguma coisa que. Porque as ideias surgem assim, né? Você está lendo um artigo de jornal, uma coluna, às vezes um comentário de alguém do ISDL, da Sociedade da Lanterna, eu vou lá, anoto e aquilo vira um volume. E no qual alguém falava sobre os malefícios dessa era de vulnerabilidade sistêmica na qual estamos e o modo como isso repercute na qualidade das nossas decisões, na qualidade das análises que nós fazemos. Eu falei, cara, tá aí um tema muito interessante para um volume. Eu espero que vocês apreciem. Eu vi que muitos de vocês me mandaram mensagens durante o volume 5, né? Falando, puxa, que volume legal. Fico feliz. E, enfim, vamos adiante. Como vocês sabem, todo começo de volume eu faço a leitura da premissa e do primeiro aforismo, portanto, é um comentário um pouco mais alongado e espero que vocês apreciem. Não se esqueçam, hein? Eu não tenho pedido, eu, na verdade, como eu já disse aqui diversas vezes, eu peço muito mal, eu nem gosto de fazer essas coisas, mas para quem quiser fazer a doação ali pelo ícone Valeu, a gente está trafegando tudo aquilo que cai lá. Como eu parei de pedir, vocês pararam de fazer, a não ser uma ou outra pessoa, que aí vocês veem lá no comentário, doou R$ 10, doou R$ 5 e tudo. Quem achar que é legal fazer com que essas ideias cheguem a mais pessoas, pode fazer essa doação ali, que fica na mesma linha do curtir, você pode aproveitar e curtir. Aí lá tem um hypar. Hypar é como se você desse uma injeção de ânimo no vídeo e ele chega em mais pessoas e pode, né, fazer o valeu. Ali você faz uma doação do valor que você quiser, que você puder, e todo o valor que cai lá a gente coloca em tráfego para fazer esses vídeos chegarem em mais pessoas. Enfim, se você achar que vale a pena, eu agradeço muito. Agradeço a todos que têm feito. Premissa: desde o seu alvorecer, a filosofia foi compreendida como tentativa de reorganizar a vida humana a partir de um princípio de clareza. Aristóteles o denominou princípio orientador, algo que nos colocasse a todos no eixo comum de sustentação da vida racional. Lembrando aqui que, obviamente, eu estou em especial focado na vida ética, na vida do agir, né? O que nós podemos fazer para viver melhor. De fato, entre os antigos gregos, pensar nunca significou tão somente acumular doutrinas, dominar conceitos ou ostentar saberes de terceiros, como na célebre expressão platônica doxósofos, sábios pela opinião alheia. Uma das coisas que eu lamento muito é o fato de viver numa época em que as pessoas se habituaram à ideia de parecerem ser muito boas no que fazem e não necessariamente ser muito boas no que fazem. E daí, especialmente para nós que mexemos com ciência, o governo, o Estado brasileiro inventou um tal de currículo Lattes, que é o currículo de pesquisadores, que aí virou uma competição idiota sobre quem publica mais artigo, quem publica mais livro, e tudo uma bobagem, houve uma queda na qualidade do material produzido. É, então, muitos dos professores, dos acadêmicos, dos pesquisadores se esqueceram do porquê que estão estudando filosofia e passaram a ser técnicos de filosofia, né? Sabem citar autores de cor, leram 800 livros sobre um único autor, mas não trouxeram essa filosofia para a vida. Isso é realmente lamentável. E uma das minhas grandes preocupações é
Estudar filosofia para trazer para a vida. Do contrário, é o quê? Erudição vazia. Doxosofia, uma sabedoria de opiniões dos outros. Sai citando os outros, mas aí você olha para a vida do cara e fala: esse cara não tem uma vida de quem estuda filosofia, de quem examina a própria vida, as próprias escolhas de maneira minimamente sensata. Pensar implicava aprender a viver com alguma firmeza interior, com dignidade, preservar o juízo diante do rumor das opiniões e sustentar a própria consciência em meio às oscilações inevitáveis das vicissitudes humanas, das pressões do vulgo, da massa inculta, das paixões e do populacho. Filósofo. Quantos filósofos nós tivemos pela história, quantos cientistas nós tivemos pela história que morreram em nome dos seus princípios e das suas ideias, que hoje são celebrados, né, como homens e mulheres maravilhosos, mas fica a lição. Se dobrar ao vulgo, ao populacho, aos apelos sociais, com muita frequência não é a melhor saída, ainda que você pague um preço por isso. Esse esforço tinha um sentido muito preciso. Buscava-se uma forma de salvação que pudesse ser alcançada pela razão, uma libertação progressiva da dependência emocional que torna o homem vulnerável ao olhar da multidão e às expectativas que circulam, como sangue jovem em veias e artérias saudáveis, sem qualquer obstáculo. A vulnerabilidade emocional, e é tema desse livro, Vulnerabilidade e Dignidade, aparece nesse horizonte como uma experiência decisiva. Ela não se limita aos momentos de abalo evidente, nem às crises que chamam a atenção por sua intensidade. Todos nós fomos, somos ou seremos expostos a eventos assim durante nossa difícil passagem por aqui. É elemento da porção da natureza que nos diz respeito. Todos nós, já passamos, estamos passando ou passaremos por momentos duros de abalo, de vulnerabilidade emocional, resultante de crise, no momentos nos quais a sensatez parece se afastar de nós, os apelos racionais parecem não nos tocar. Muitas vezes aquela vulnerabilidade, se manifesta de maneira discreta, reorganizando lentamente a conduta, envenenando o ar que respiramos, modulando para pior nossos pensamentos, nossas falas e ações. O desejo de aprovação, o receio de parecer deslocado, a inclinação a repetir aquilo que encontra aceitação imediata, passam a orientar escolhas que parecem pequenas, mas que alteram profundamente a relação com a própria consciência. Ah, eu vou ceder só nesse ponto. Ah, eu vou ceder só naquele ponto. Puxa, eu sei que essa posição aí é ridícula, eu sei que isso é uma bobagem, mas eu não quero me indispor com a turma. O que que vão pensar de mim? Eu já brinquei aqui com vocês várias vezes, né? Porque eu sei que muitos de vocês estão nessa situação. Você está num grupo de WhatsApp porque o que que vão pensar de mim se eu sair? Aí você fica lá igual um idiota, recebendo mensagens que você não queria receber, participando de um grupo no qual você não queria estar, que seja de família, de amigos, colegas, seja lá o que for. Aí fica lá com medo de julgamentos dos olhares dos outros, né? O inferno são os outros, já disse Jean-Paul Sartre. Aquela coisa infernizando a sua vida, em vez de você ir lá como se fosse um dente do siso ali infeccionado, vai lá e arranca isso de uma vez, para com esse negócio que está te fazendo perder tempo, te tirando a atenção. Não, você fica ali por conta de um pequeno ajuste de natureza social. O indivíduo começa a ajustar-se antes mesmo de compreender o que está ajustando, afinal de contas. Quem não busca por aceitação? Quem não quer ser amado? Quem não quer o olhar de aprovação, mas a que custo?
que custo? Nós queremos ser aprovados, nós queremos ser aceitos, nós queremos que as pessoas curtam as nossas postagens, que as pessoas gostem das nossas fotos, que as pessoas apreciem o que nós fazemos, mas de repente nós somos obrigados ou levados a fazer algumas concessões que vão descaracterizando a nossa existência, vão nos despersonificando e ao final você é uma espécie de robô treinado para ser aplaudido, né? Quer dizer, então se para ser aplaudido e reconhecido eu preciso me esvaziar de mim mesmo, no final já não sou eu mais que sou aplaudido. Outro dia eu vi um professor de filosofia desses que estão aí mais na mídia, falando, alguém perguntou para ele assim, nem é um professor de filosofia, é um professor de história que fala de qualquer coisa. E lá pelas tantas, alguém falou assim: e o que que você perde com o fato de ser conhecido? Aí ele falou: ah, perde-se a liberdade, perde-se a espontaneidade, perde-se isso, perde-se aquilo. E eu pensei comigo, vindo de um professor que fala de coisas de filosofia, talvez a postura devesse ser diferente. Quer dizer que você se tornou um escravo do olhar do outro, do dinheiro que o outro pode te oferecer, dos presentes sociais vários que o outro pode te dar. Eu vejo todos os dias na internet pessoas falando assim: você tem que, se você quer ser águia, tem que voar com águias, porque você tem que se aproximar das pessoas, as pessoas que vão garantir o seu sucesso. E não sei o quê. Cara, nós estamos criando só relações baseadas num utilitarismo perverso. Eu quero estar junto daquela pessoa se ela me reposta. Eu quero estar junto daquela pessoa se ela, quando eu mandar meu livro para ela, ela divulga, ela faz um story falando: olha o livro do Denis que ele acabou de me mandar. Às vezes eu mando um livro para alguém, a pessoa, não repostou, nem leu, eh, jogou em cima da mesa. Ah, então agora, nossa, eu odeio essa pessoa. A gente vai criando um tipo de relação que não tem mais uma admiração honesta, o sentir-se bem com a pessoa. É tudo por um propósito utilitarista, é tudo por um propósito para fazer o meu primeiro milhão. É tudo. Olha, então, essa pessoa tem o caminho das pedras, porque ela vai me ensinar como que eu devo mudar para que os outros me aceitem mais e mais e comprem de mim, me amem e me ouçam. Nossa, velho. Doentio, doentio. Eu, em algum momento aí para trás, eu tô há alguns poucos anos, não muitos, mexendo com redes sociais, né? Eu me vi fazendo isso. Me vi aceitando um convite para jantar na casa de alguém, pensando assim, puxa, mas se eu for lá, essa pessoa pode falar bem do meu livro, ela pode de repente falar bem do meu curso. E aí eu falei, cara, sabe quando passa isso pela sua cabeça? Aí você já fala, não, não. Eu normalmente aceitaria esse convite para ir à casa dessa pessoa. Você olha para a pessoa, os valores não batem, os princípios não batem. Eu olho para a pessoa, as escolhas que a pessoa faz da vida, eu jamais faria escolhas parecidas com aquilo. Não, não dá. Não dá. E aí você já reajusta a vela e já se afasta e já fala, não. Esse tipo de negociação, a gente vai ficando hipócrita. A gente vai ficando hipócrita. Com o tempo, essa adaptação deletéria, cria um hábito deletério. A pessoa passa a medir o valor de suas palavras pela recepção que imagina encontrar.
Observa o ambiente antes de formular um juízo. Evita conclusões que possam interromper a harmonia aparente das conversas comuns. Então, eu já começo a fazer cálculo de utilidade. Como é que é? Eu vou àquele lugar ali. Ah, então lá, se eu disser isso, eles vão me amar, e aí eles vão querer as minhas coisas, e daí. Nossa, velho, não dá. Você começa a observar o ambiente antes de formular um juízo. Uma vez eu fiz uma live com um cara que foi candidato à presidência da República. Aí eu tô vendo esse cara fazendo um discurso assim, mas de uma tendência libertária. Sabe, assim, não, liberdade de expressão, porque propriedade privada e tal. E eu fui ficando assim, admirado com aquilo. Falei, cara, o sujeito está construindo uma candidatura para a presidência da República falando assim nesses termos. Desligou a live, passa um pouco, um deputado me manda uma mensagem e falou assim: disse exatamente tudo o que você gostaria e o seu público gostaria de ouvir. Falei, foi isso. Porque eu já tinha visto outras manifestações do cara a respeito dos mesmos temas em outros canais, não era com a mesma veemência, não era com o mesmo tipo de terminologia. Você vai ficando cínico, entende? Por isso que é muito difícil, cara, eu sair de casa para ocasiões sociais que não sejam entre pessoas que entendam a liberdade, a ausência do mimimi, sem politicamente correto, né? Eu recebo amigos aqui em casa que se gravar a conversa vai todo mundo preso. Aí eu encontro o pessoal do ISDL, converso nos grupos e tal, todo mundo com máxima liberdade. Não é ofensa gratuita que eu tô falando, não. É que não tem esse mimimi que tem aí fora e tal. Porque senão você começa a calibrar o seu discurso. Ah, não. Outro dia, Denis, você nunca foi àquele podcast fulano de tal. E nunca vou. Porque se o cara assistiu 2 stories meus, ele não vai me chamar nunca. Que é um podcast de tendências X, Y e Z. Ah, mas você tem que ir lá. Não, não tem que ir. Porque se eu tiver que ir lá e ficar. Não, mas isso aqui eu não posso dizer porque eu tô aqui não sei onde. Isso aqui eu não posso. De novo, não é para ofender gratuitamente ninguém, não. Sai xingando, falando palavrão, não tem nada disso. Mas a defesa de certos princípios e de certas ideias. A vida interior torna-se cautelosa. O indivíduo, um hipócrita duas caras. Nem sempre isso é percebido como perda, antes pelo contrário. Muitas vezes é confundido com prudência, maturidade social. Somos mestres em criar expressões agradáveis para esconder ou dissimular notas constitutivas vexatórias. Algo se desloca, algo se torna o que não deveria ser. A referência deixa de ser aquilo que foi reconhecido como verdadeiro. A razão é escamoteada sob um mar de explicações estapafúrdias e passa a coincidir com o que pode ser sustentado sem risco de isolamento. Como eu disse, aquele professor lá, conhecido das redes sociais e do mundo da mídia, né, que fez uma foto com o fulano, aí depois não apaga a foto porque ela repercutiu mal junto às pessoas que me acompanham. O quê? Eu fiz uma foto com uma pessoa e aí repercutiu mal entre as pessoas. Aí eu vou e apago. Mas que tipo de gente é essa? Que tipo de valor você sustenta? Se você fez uma coisa com convicção de que aquilo está correto, está ajustado, está de acordo com o melhor estado da razão, acabou. Ah, mas as pessoas podem ir embora. Tchau. A porta da rua é serventia da casa. Isso chama-se processo de seleção e filtragem. Preferimos o abraço confortável da vida vulgar à beleza própria da emancipação intelectual. A raciosalvação, a salvação pela racionalidade, procurada neste volume, nasce de um esforço de discernimento.
Reconduzir a vida emocional a uma forma de medida que permita sustentar o próprio juízo, mesmo sob pressão difusa do coletivo. A vulnerabilidade não desaparecerá nesse processo, não nos iludamos. Todos nós teremos os nossos momentos de vulnerabilidade. Ela permanece como traço constante da condição humana, sempre a recordar que a independência interior nunca é adquirida de uma vez por todas ou mesmo completamente. Nós vamos vacilar. Nós vamos aqui e ali fazer coisas que depois nós vamos pensar melhor. Puxa, a gente não deveria ter feito de acordo com os melhores cálculos racionais. Esse é um aprendizado que não para. Esse é um treino que não para. O que se transforma é a posição que essa vulnerabilidade ocupa no momento em que nós passamos a nos treinar intelectualmente. Em vez de orientar as decisões fundamentais, passa a ser observada, compreendida e pouco a pouco integrada a uma vida conduzida com maior lucidez. Como eu ensino lá no meu livro infantil para os meninos, né, sobre o estoicismo, não é não ficar triste, não é não ficar vulnerável, é aprender a fazer disso o melhor que nós podemos fazer, a lidar com isso da melhor maneira possível. Há, nessa transformação, uma dignidade que dificilmente receberá reconhecimento público. Ela há de se manifestar com legitimidade na capacidade de suportar a aparência de inadequação diante de ambientes que confundem repetição acrítica bovina com verdade. As pessoas apreciam mentira. As pessoas gostam de ouvir mentiras. As pessoas têm um apreço especial por serem enganadas. Não é verdade que a maior parte das pessoas esteja em busca das coisas como são. Simplesmente não é assim. Muitos de nós aqui somos assim. Nós preferimos escamotear a verdade. Eu procuro não fazer referências temporais, porque isso aqui vai ficar gravado para quem quiser depois, daqui a 10 anos, 20 anos, eventualmente pode continuar por aqui, mas nós estamos no ano de 2026 e eu assisti a uma fala de um político que estava contra uma certa pauta que ia ser votada. Contra, terminantemente contra. Tinha a ver com escala de trabalho. 6 por 1, 5 por 2 e tal. Aí, cara, fez discurso e fez campanha. Não pode. Nós, com argumentos bastante lógicos. Não dá para defender, porque a gente não é produtivo o suficiente, vai causar desemprego, vai causar inflação, blá 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 blá. Aí a água bateu na bunda, porque houve uma pressão popular muito grande. Aí o cara falou assim: sabe por que que eu vou votar a favor? Porque eu quero provar, votando a favor, que eu estou certo. Porque aí eu vou acelerar o dar errado e não sei o quê. E aí você vai aos comentários dos caras, é isso mesmo, a gente tem que. Então, até para ser burro, há de se ter um certo limite. Até para ser idiota, até para envergonhar pai e mãe, a gente tem que ter uma certa limitação, uma certa medida. Como é que você pode ser burro a esse ponto de cair nessas lorotas, nessas goiabas que os caras mandam assim, como se fossem porcos? É isso mesmo, não sei o quê. Como é que pode ser retardado mental nesse grau? É porque você prefere mentira. Prefere a mentira. Então você prefere a repetição acrítica, bovina, à verdade. A pessoa aprende a permanecer fiel ao que compreendeu, mesmo sabendo que isso não produz concordância imediata ou mediata. A vida racional é assim. Você é fiel ao que você compreendeu. Puxa, mas isso vai me custar um preço social. Se você não estiver disposto a pagar esse preço social, você não está pronto para a vida intelectual.
Longa tradição desculpa, aqui, tá. Esse tipo de firmeza não se apresenta como virtude necessariamente visível, insisto eu. E se você é do tipo carente, a dor experimentada será um pouco maior. Ainda assim valerá a pena. Longa tradição filosófica reconheceu nessa atitude um dos sinais mais seguros de liberdade interior. Permanecer entre muitos homens, sem depender inteiramente de sua aprovação, exige uma forma especial de altivez, cada vez mais rara, cada vez mais escassa e preciosa. Não altera a estrutura do mundo ao redor, mas modifica a posição de quem vive dentro dele. Este volume aqui procura explorar a vulnerabilidade emocional como ponto de partida para uma vida meditada, orientada por critérios próprios e capaz de sustentar sua grandeza mesmo em ambientes que consideram inglório tudo aquilo que não se submete à voz comum. Não tem nada que me irrite mais, não. Há coisas que me irritam igualmente. Mas há uma coisa que me irrita profundamente: me tratar como parte de um todo amorfo. Não, porque os homens não querem isso. Não, porque os professores universitários não desejam isso. Cara, não me trata dessa maneira. Eu sou o Denis, com os meus valores refletidos com base em critérios X, Y e Z. Pago um preço altíssimo pelos meus posicionamentos, muitas vezes duros, muitas vezes enfáticos, muitas vezes nem tanto, especialmente no mundo tomado de cabo a rabo por apedeutas, num país onde menos de 10% das pessoas são capazes de ler e compreender um texto. Eu falando de educação, falando de cultura, falando de livro. Um ponto de partida que deve ser paulatinamente abandonado ou relativizado na busca pela verdade. Menos vulnerabilidade emocional e mais dignidade, filha, de vida meditada. Sem falsas impressões, portanto. Se alguém deseja tornar-se melhor, precisa aceitar desde cedo uma consequência inevitável desse propósito. Em certos momentos, parecerá deslocado, hesitante ou mesmo inapto aos olhos de quem se orienta apenas pelo costume coletivo. É o Denão lá na festa dos amigos dele, e ele ama os amigos dele, os poucos que ele tem, estão lá bebendo, enchendo a cara e tal, e o Denão não bebe. Ah, Denão, mas você tem que beber. Não, não tenho não. Ah, mas como é que você consegue passar um final de semana se divertindo sem beber? Eu não preciso ficar de consciência alterada para me divertir. Antes, pelo contrário. E quando o ambiente me incomoda, eu levanto e vou embora. Sem perder a amizade, sem pedir que os outros mudem o seu comportamento por minha causa. Me deixa embora e pronto. A multidão costuma interpretar com impaciência aquilo que não compreende. Há muitas coisas de que não precisamos para viver com dignidade, embora sejamos educados a desejá-las como se fossem indispensáveis. A aprovação do outro é uma delas. A outra, ou outra, é a sensação de pertencer a qualquer custo. Ainda outra, talvez mais sutil, é a ilusão de que a maioria oferece abrigo seguro contra o erro. A experiência mostra com frequência o contrário. Nossa Senhora, vai se esconder atrás da multidão à espera da resolução do erro. Geralmente o erro vem da multidão. Quando está todo mundo escolhendo uma coisa, quando está todo mundo indo para um caminho, eu sou o primeiro a meter o pé no freio e falar: o quê? Calma. Quem vive sem exame de si mesmo termina por aceitar como evidentes ideias que nunca foram realmente pensadas, hábitos que nunca foram escolhidos e temores que nunca foram interrogados. A vida se torna então uma sequência de respostas automáticas conduzidas por expectativas que não chegaram a passar pela consciência. Vivendo todos assim, jamais teríamos um Heráclito, um Sócrates, um Hume ou uma Ayn Rand. Filosoficamente, somos devedores de alguns poucos mártires
caçados pelo senso comum. A coisa que menos me importa na vida filosófica é o que o senso comum pensa a respeito de alguma coisa. Mesmo porque senso comum não pensa, reage. Não falo aqui de nos afastarmos das pessoas num esforço estranho de misantropia, longe disso, mas de preservar um espaço interior no qual o julgamento possa amadurecer sem depender da pressa coletiva ou do apelo do apedeuta médio. Aquele que decide cuidar de si nesse sentido, aprende a reconhecer que muitas vozes falam com autoridade apenas porque falam juntas, ou porque foram inadvertidamente incensadas por espíritos bárbaros. Basta ver a classe dos líderes que comandam a nossa sociedade brasileira, mas também a sociedade no mundo como um todo. A barbárie que é, o baixo nível que é. Um nível que é inclassificável na minha medida de excelência. Porque pessoas incensadas por espíritos bárbaros. E se o seu reconhecimento deriva de espíritos bárbaros, talvez você não seja tão melhor do que esses espíritos que te aplaudem. Aprende também que a aparência de segurança produzida por essa concordância tem algo de sonambúlico, usando aqui um termo de Heráclito, falando com os homens do momento histórico no qual ele viveu. Parece que vocês estão acordados, mas vocês estão em estado de sonambulismo. Vocês estão andando dormindo, vocês não estão vendo. Caminha-se com firmeza aparente, mas sem direção examinada. Permanecer desperto nesse cenário pode causar estranhamento, às vezes até incompreensão de terceiros, causa muito, porém conserva algo essencial, a possibilidade de viver segundo um critério próprio e então de assenhorar-se da própria vida, de ser senhor da própria vida, de se governar. Uma vida cultivada pela razão e pela sensatez. Não há nada mais alto e digno. Não há nada mais alto e digno. No aforismo 1, eu digo que diz a vulnerabilidade reconhecida, nele eu afirmo: a vulnerabilidade emocional não diminui o homem que a reconhece. Diminui aquele que vive governado por ela sem percebê-la. Então, quando você se percebe vulnerável, tudo bem. Você percebeu que ali tem um ponto de fragilidade. Vamos trabalhar esse ponto. Todos nós temos os nossos pontos de fragilidade. A questão é quando você abraça esse ponto como uma segunda natureza a qual você está condenado. Não. Então, não sejamos governados pelas nossas vulnerabilidades. Em nota, eu digo, a consciência das próprias oscilações interiores constitui um primeiro gesto de liberdade, tornar-se consciente do problema. Por exemplo, eu não sou ninguém em redes sociais. Tem gente por aí que tem milhões de seguidores e qualquer coisa que faça tem uma repercussão, não sei o que e tal. Nem busco isso, não é essa a minha preocupação. Mas, mesmo com o meu pequeno impacto, algumas pessoas se aproximam achando que vão usufruir de alguma coisa se estiverem ao lado. E aí eu dou, para não falar diretamente com a pessoa, eu dou toda o plano para dizer assim: não seja esse cara, não seja essa pessoa. Vai lá, faz o seu caminho. Amanhã, se você estiver fazendo uma coisa que eu considero legal, eu vou ser o primeiro a olhar e daí eu vou atrás de você, as pessoas vão atrás de você, as boas pessoas pela qualidade do que você está fazendo, as ruins vão só por popularidade.
Então, primeiro reconheça essa fragilidade que é bobo, é bobo. Você já viu assim, alguns de vocês são pessoas mais maduras, na medida em que o tempo vai passando e que a gente vai tomando maior consciência do que realmente importa, a gente não está mais preocupado se nós vamos ser o síndico do prédio, se a gente vai ser o presidente do DCE, se a gente vai ser o gerente do banco, a gente já não. Essas coisas não. Ah, cara, que bobajada, os caras se matando por causa disso. Vou ler meu livro, claro, vou buscar o meu sucesso profissional, mas de acordo com certos princípios, com uma certa modelagem de vida. O indivíduo que observa seus medos, sua necessidade de aprovação e suas hesitações começa pouco a pouco a recuperar a autoridade sobre a própria vida. E na repercussão, eu digo que grande parte da fragilidade humana nasce menos das emoções em si do que da ignorância sobre elas. A pessoa sente antes de compreender e ajusta-se antes de perceber o que a levou a ajustar-se. Isso é o mais perigoso. Você vai vivendo no automático, aí você começa a fazer algumas concessões, pequenas concessões para ser aceito, para obter sucesso, para isso, para aquilo. E aí, mas você nem parou para pensar naquilo, você vai fazendo. E na hora que você acorda, você está encalacrado dentro de uma gaiola de ouro, como ensinou Sêneca, né? Dentro de uma gaiola de mármore e de ouro, e ainda assim uma gaiola. A vida passa então a ser conduzida por impulsos derivados de uma condição quebradiça e débil. O indivíduo começa a perceber onde cede com facilidade, onde busca aprovação sem necessidade, onde evita sustentar um juízo apenas por receio de parecer deslocado. Essa percepção não resolve imediatamente o problema, que pode permanecer por mais algum tempo, mas altera a sua estrutura no arcabouço perceptivo do indivíduo. Uma vez, se já acontece a história, afinal de contas eu estou aqui todos os dias, desde o final do ano passado, uma outra história pode se repetir, vocês estão de me desculpar, mas eu fui a uma casa, eu não sou um homem religioso, como vocês a essa altura talvez saibam, né? E um jantar, alguma coisa assim, e E quando eu percebi, eu estava dentro de um apartamento numa reunião de pessoas que acreditam. Eu vou usar aqui o termo geral de crentes, mas eu nem lembro se eram evangélicos, católicos, eu sei que eram de religião cristã, de tradição cristã. E lá pelas tantas, eles fizeram um círculo, se ajoelharam, deram as mãos e eu fiquei no sofá. E aí o líderzinho religioso lá da célula, do grupelho lá, veio a mim assim, mas num ar inquisidor, do tipo, mas olha, você pode participar e não sei o quê. Eu falei, não, eu sei que eu posso, mas nem faz sentido, né? Por que que eu hei de me ajoelhar e dar as mãos aqui para uma coisa que para mim é absolutamente nada? O respeito que eu devo a vocês faz com que, inclusive, eu me afaste, né? Espere que vocês façam aí vossos rituais. Aí ele me deu uma chamada assim na frente de todo mundo. Mas você não acredita que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Como se assim não houvesse a possibilidade de outra resposta a não ser não, eu aceito, sim, é verdade. Falei, não, em absoluto não acredito nisso. Que o Deus criador de todo o universo, do cosmos, dos céus e das terras e dos planetas e de tudo que existe, tenha que ter mandado o filho dele para morrer aqui chicoteado, crucificado, para salvar esse bando de gente retardada de sabe-se lá o quê. O cara me olhou assim com um ar maluco, falei, mas não posso? Aí um amigo meu depois saiu, falou assim, e esse amigo meu religioso, falou assim: hoje você ganhou um admirador para a vida toda. Falei, por que, fulano? Ele falou, porque você não faz questão de ser aceito, seja lá onde for, na defesa trocando pela defesa das suas ideias.
Eu falei, mas em algum momento passou pela sua cabeça? Ele falou, claro que passou, Denis, porque numa situação como aquela ali, em geral, o cara ia fazer o quê? Ia se sentir constrangido, ia dar uma resposta atravessada, ia acabar ajoelhando, dando as mãos ali, mesmo fazendo um papel de idiota. Não. E se não gostar, como aconteceu, não chama pro próximo. É simples assim. Simples assim. Não, não era para ofender ninguém, muito pelo contrário, há um respeito profundo, fiquei num canto, como deve ser. Então, o respeito, como eu digo sempre, não passa pela concordância. Respeitar os outros, respeitar as vossas posições, não passa por concordar. E se você não está pronto para a discordância, nem no mundo dos adultos você deveria estar. O indivíduo começa a perceber onde cede com facilidade, onde busca tá. Último parágrafo. A formação humana nunca parte de uma condição acabada. Encontra caminhos ante-natureza exposta, plástica, ainda por configurar. A vulnerabilidade nesse horizonte não é sinal de fraqueza acidental, por óbvio. Afinal de contas, é ponto de partida da educação do homem, porque apenas um ser que não está pronto precisa formar-se e pode elevar-se pela cultura e pelo logos. Só reconhecendo as minhas fragilidades, reconhecendo o que eu não sei, eu posso me colocar no caminho da alta cultura, do logos, da boa formação intelectual, superando influxo de vulgaridade. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um mês de reflexões. Dando tudo certo, amanhã eu estou aqui para a gente bater mais um papo nesse café com o Pai Denão. E façamos boas escolhas. Quer falar oi, Thales? Aproveitar? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá bom dia pra galera. Bom dia, minha galera. Bom dia, minha galera. Bom dia, minha galera. Tudo bem? Como é que tá a vida? Ô, papai. É amor demais, é amor demais. O que que você achou da reflexão de hoje? Foi boa? Onde você tava, inclusive, que você não ficou aqui me fazendo companhia? Você tava me traindo. Tava com a mamãe? Fazendo o quê? A mamãe tava dando comida. Ê, coisa gostosa. Deixa eu dar carinho pro gordo. Vem, gordinho. O pessoal fala que se não tiver vocês, não tem nem like ali, ó. Fala assim, gente, só dá like na hora que vê os dois. Então, ponto aí, ó. Agora vai estar cheio de like. Como é que você tá? Olha que barulhão lá fora de trovão. Tudo bem? Tudo bem? Vamos fazer uma bikezinha. Vamos? Aqui, ó. Papai passa a mão e faz assim, ó. Beijo. Ele tá correndo na pracinha, gente. Todo dia ele corre 5 metros na pracinha. Né, filho? 2,5 para lá, 2,5 para cá e já busca água. É nervoso. Pessoal, excelente mês para nós. Um beijão. Em pé.